Pessoal, chegando aqui com o último episódio do nosso Fórum Sebrae de Energia Solar, fechando com chave de ouro, com duas mulheres incríveis aqui, né, que vieram falar um pouco sobre um outro tema do final do ciclo do mercado de energias renováveis que a gente ainda não tinha conversado, né? A gente olhou aqui muito o integrador, as novas energias, mas e aí? Uma hora isso precisa ter um destino, né? E trouxemos aqui Samira Azevedo, pesquisadora do Senai, e Fernanda Medeiros, né, diretora do Recicla RN, para contar um pouco sobre o que elas vêm fazendo para trabalhar nessas duas frentes de reciclagem, reutilização, o reaproveitamento, o descarte disso, de como que pode ser feito. Mas antes de começar algumas perguntas, abrir aqui para que vocês se apresentem, iniciando aqui com Samira, né, fala um pouquinho aí como é o seu papel de pesquisadora no Senai. Ai, gente, prazer estar aqui hoje. É, eu gosto de falar, começar a dizer que assim, eu sou pesquisadora lá no Senai desde 2012, entrei nessa área de energias renováveis, sou apaixonada lá por tudo que a gente vem construindo, desenvolvendo de pesquisa. Mas minha formação ela é em meteorologia, então eu sou meteorologista. Apesar da meteorologia estar muito relacionada, vai chover, não, eu não quero saber disso, eu quero saber se vai fazer sol, porque eu trabalho na área de energia solar e hoje eu lidero o laboratório de energia solar lá no Instituto. Lá no Senai eu trabalho dentro do Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis, que é a unidade do Senai referência na área de energias renováveis para o Brasil. Assim como o Sebrae tem o Polo de Energias Renováveis, que Sim, o também Senai também o tem esse Senai também braço, tem esse perfeito. braço. Inclusive, o polo do Sebrae fica dentro do Sim, Instituto sim, já Senai fui lá, é. de Energias Renováveis. E lá é onde a gente constrói e desenvolve diversas pesquisas e inovação na área, principalmente no meu caso, né, voltado para a área de energia solar. E aí, desde a parte de medição do recurso, a integração dos sistemas, usinas fotovoltaicas, até agora começar a estudar sobre essa questão da reciclagem dos módulos fotovoltaicos, né? Do fim da vida desses módulos, o que é que a gente faz, o que é que a gente pode fazer, Bacana. o que é que seriam os novos desafios que essa indústria vai sentir, o que é que a gente pode. Estamos descobrindo tudo agora, né? Também, Exatamente, né? O quais são setor novo. as oportunidades para todo mundo, para a Verdade. pesquisa, para a inovação, para o comércio, para todo mundo. Vai ser desenvolvida agora, acredito que um novo braço dessa indústria toda, que também precisa de micro, pequenas empresas para também atuarem, assim como as empresas de um porte maior para também subsidiarem ali todo os estágios, né, necessários para você completar ali o fim de uso de desses Perfeito, equipamentos. perfeito. E Fernanda, conta um pouquinho aí quem é a Recicla RN, seu papel como diretora. Primeiro, agradecer o convite da Lorena. Foi uma alegria imensa dividir esse painel com a Uhum. Samira e com a Lorena, né? A Recicla é uma empresa, eu gosto sempre de começar dizendo, genuinamente potiguar, né? Em orgulho em ser potiguar. A Leva no Recicla nome mesmo, levando o né? nome Recicla mesmo. RN. E a Recicla era uma empresa, estava dizendo ali no painel, que há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, ninguém falava em reciclagem, né? Ninguém conhecia a É um Recicla. assunto distante, né? Distante, Assim, né? Mas hoje é tão bonito falar em verdade. O sustentabilidade, SG agora, né? ESG. E a Recicla, ela tem como sua atividade principal a compra e venda de metálicos, né? A famosa sucata, como as pessoas conhecem. Porém, pela uma necessidade bem pontual do mercado, a gente abriu um novo braço na Recicla, que se chama a parte de gerenciamento de resíduos. E o que é isso? A gente gerencia todos os resíduos, tanto de parques eólicos como de parques solares, dando a destinação devidamente correta de cada resíduo gerado dentro daquele ambiente. Bacana. Então, esse é o novo braço da Recicla exclusivo para essa área de energias renováveis já, então. Isso mesmo. Que bacana. Então vamos puxar aqui alguns pontos. Primeiro, né? Eu conversando aqui já com alguns especialistas, ele é um setor novo. Acho que a gente, né? Eu conversei com alguns que têm expectativa de painéis solares durarem 25, 30 anos, Isso. 40, ainda nem sabe ainda o prazo Exatamente. exato, porque tudo é muito novo, né? E aí, como é que entra o papel de vocês, né? Tanto na hora da reciclagem dessa gestão de resíduos, mas também entender essa durabilidade. Como é que vocês estão visualizando esse trabalho? Ele é algo que de fato ainda vai ter muita descoberta ou já tem algum caminho de como entender o momento para reciclar, para reutilizar ou algo do tipo?
Na verdade, os parques eólicos, né, a validade ali das licenças dos parques são 30 anos, né? Normalmente, quando eles se aproximam dos 30 anos, eles tentam mais 2 anos ali de vida, mas vai depender de como estejam as máquinas daqueles parques. Alguns parques estudam em repotencializar suas máquinas, porém outros realmente vão ter que ser descomissionados 100%, né? E aí, como essa demanda começou a surgir pontual, como assim? Um aerogerador pegava fogo, a recicla ia lá, retirava. Caía uma pá, a recicla ia lá e retirava. A gente começou a entender que esse mercado ia crescer muito. Bacana. E aí, Faz quanto tempo mesmo? 2 anos aí que vocês que a iniciaram gente esse trabalha... braço? Não, já faz Mais uns tempo? 5, 6 anos. Oxe, bacana. E aí, como em 2030 já vai ocorrer o primeiro descomissionamento do primeiro parque do Rio Grande do Norte, a gente já teve várias reuniões com a equipe da Neoenergia, Já se preparando já para se tudo isso. preparando, porque eles estão entendendo que vai ser muito mais caro descomissionar do que implantar. Então, assim, foi algo que eles não pensaram, né, no momento da implantação, Sim. e hoje eles estão bastante preocupados com o descomissionamento. Então, assim, a gente já vem estudando, já vem fazendo orçamentos para alguns parques, para eles entenderem o valor que vai ser descomissionar um parque. E Não estava na conta, então, não ainda. estava na conta ainda, Entendi. mas mostrando para eles a segurança que eles vão estar destinando corretamente os resíduos daquele parque. Perfeito. Se você pensar assim, na questão dos parques eólicos, a gente já tem uma maturidade muito mais avançada, né? Você já está vendo que daqui a alguns anos a gente já tem os primeiros parques eólicos sendo descomissionados. E aí, quando a gente pensa na solar, a gente tem, ela é mais jovem, digamos Mais assim. jovem. Os parques, as grandes usinas, né, principalmente, elas têm uma vida ainda mais, um descomissionamento ali mais para 2040, por aí. A gente tem um tempo maior ainda de vida. A eólica veio bem antes Bem do que a própria Isso, solar, isso. né? Só que o que é que acontece, né? Como você falou ali, a durabilidade dos módulos, né? Os módulos, eles foram feitos desde os primeiros módulos até os que a gente comercializa hoje com essa grande propaganda que é a durabilidade. E eles, de fato, são feitos para durarem, no mínimo ali hoje, 30 anos operando. Inclusive, a gente tem aqui no Brasil uma primeira usina mesmo ligada na rede, que é lá da UFSC, que fica lá em Santa Catarina. Ela tem mais de 25 anos operando, então ela é a nossa usina mais velhinha. O termômetro ali isso. para saber até quando vai. Mas o que acontece, né? Isso é a expectativa de vida dos módulos. O que tem acontecido? Muitos módulos, eles têm tido perdas precoces. Então, você tem são problemas que vão acontecendo. Os módulos, eles eram fabricados para operarem lá na Europa, em lugares com um clima completamente diferente aqui do Brasil. E aí, quando começou a ser instalada essas usinas aqui, essas usinas também começaram a apresentar problemas de degradação, às vezes acelerado, problemas que... Enfim, às vezes até na vinda, né? No transporte, esses módulos chegam a quebrar. Chegam quebrados. E aí hoje a gente já consegue, mesmo não tendo esse problema de descomissionamento ainda, né? A gente já tem alguns problemas que são outras sacadas que o pessoal está fazendo, que é a repotenciação das usinas fotovoltaicas. Então, em 2012... No caso, adaptar ainda essa que está no momento Isso. de falhar, você consegue recuperá-la? Seria isso? Você teria duas terminologias, que é o retrofit e a repotenciação, né? Sim. O retrofit é quando eu substituo equipamentos antigos por equipamentos mais modernos. Então, às vezes, eu tenho um inversor mais antigo, vou ali, substituo trackers antigos, vou ali, substituo. E a repotenciação é quando eu quero aumentar a potência da minha usina. Por quê? Porque se eu pego módulos antigos, eles tinham uma eficiência menor. Então, como a eficiência do módulo é medida por área, metros quadrados, né? Então, 1 metro quadrado de módulo antigo, né? Ele gera muito menos que 1 metro quadrado de módulos mais novos. Sim, E às vezes, com a mesma área, você consegue pode aumentar bastante a sua produção. quase que duplicar a sua produção. É isso que a gente vê. Então, é muito rentável você fazer a repotenciação. Mas aí, o que é que você faz com os módulos velhos? Isso. Muitos... Manda lá para recicla. Já tem o destino certo, né? Muitos, eles já têm um destino certo. Podem ser reciclados, porque eles não são mais... próprios. Outros, você pode dar uma segunda vida para eles. Vamos instalar em alguma outra área. Exatamente, fazer uma segunda usina com a segunda vida útil. Então,
que isso quer dizer, né? Que mesmo a gente não tendo esse fim de vida tão próximo, né, para as usinas fotovoltaicas, quanto a gente já está vivenciando para as usinas eólicas, mas a gente tem esses outros processos, né, de repotenciação, retrofit, problemas de fato que acontecem. A gente viu, mostrei lá no painel um pouquinho sobre trincas espontâneas. A gente teve casos de empresas chegarem para a gente com um grande problema, mais de 1 milhão de módulos trincados espontaneamente. O que é que você faz? Mais de 1 milhão? Mais de 1 milhão. Meu Então, Deus do é um céu. grande problema. Então, assim, lógico que às vezes a reciclagem em si não seria ainda a primeira alternativa. Você pode dar outros usos, pode fazer uma segunda usina, pode ter um tratamento ali. Mas você sabe que um módulo, por exemplo, desses trincados, ele já tem uma degradação mais acelerada e Não faz sentido, né? Não vai valer a pena o investimento de instalação. provavelmente ele não vai ter a durabilidade da expectativa dos seus 30 anos. Então, é um grande candidato a vir a ser depois reciclado. E aí, pensando nisso, né, toda uma estrutura que você precisa pensar para... É fácil reciclar o módulo? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Você requer muita tecnologia de ponta. Hoje só vocês fazem isso, né, Fernanda? Sim. Aqui no estado. Aqui no estado, sim. Né? Requer ainda muita mão de obra, porque é um pouco diferente dos resíduos da eólica. Então, assim, não é fácil. E não é barato, né? Isso. Eu estava falando ali no painel que as pessoas confundem. Por exemplo, teve uma pergunta que a pessoa falou assim: eu estou com os meus painéis, eu posso ir Só lá na deixar recicla... lá. Não, Era gente. isso que eu ia perguntar, né, Fernanda? Ia dizer, como é esse... Porque você falou como a sucata, só chegar lá e dizer, ei, tá aqui, eu recicla, quero vender, pode. né? Diferente, É. não. Para você hoje, para a gente receber hoje placas solares, a gente É outro cobra. processo. A gente não compra, a gente cobra. Entendi. Porque tem componentes ali que a gente vai ter que Químicos, né? pagar para destinar de forma correta. Perfeito. Como alguns componentes que a gente tem que blindar e mandar para as cimenteiras, um exemplo. Então, assim, nem tudo a gente vai vender para ganhar dinheiro, Isso. entendeu? Então, assim, não é chegar lá na Recicla e deixar lá, não. E, Fernando, uma dúvida, você trouxe até o ponto da eólica, né? Que vocês já estão em conversas com as próprias distribuidoras, Isso. né? E aí, quem é obrigado a fazer esse processo? Já existe uma lei para esse processo da reciclagem, seja da reutilização? Para, por exemplo, você comentou isso de, ele tem que pagar. Ele é obrigado a reciclar hoje? Como é que está essa questão? Porque realmente é um dos pontos também que preocupam, né? A gente já viu até questão de carro falando sobre isso, né? E depois, quando esse carro parar de funcionar, essa bateria, o que é que a gente vai fazer com ela? E aí queria, né, entender, a reciclagem ela já está em conversas com a Neoenergia, como você comentou, mas existe uma regulamentação desse processo de reciclagem obrigatório pela fábrica, pela indústria? Quem comprou é obrigado a reciclar, enfim. Porque hoje existe um documento chamado CINI, né? Por exemplo, eu sou uma grande empresa. Quando eu vou renovar minha licença, eu tenho que provar para o órgão que me licencia, que é o IDEMA, para onde eu destinei todos os meus resíduos, os meus produtos. E como é que eu provo isso para o IDEMA? Através de um sistema chamado CINI. Lá tem dizendo para onde todos os resíduos da Recicla foi. Então, obrigatoriamente... Vocês são regulamentados e essa regulamentação passa para o... Isso. E, por exemplo, quando o parque for lá descomissionar, esse resíduo vai estar na mão da Recicla. Então, o parque ele não tem mais obrigação ambiental, vamos dizer assim, de... Quem tem que comprovar se destinou Depois a correto responsabilidade é minha. sua, né? Agora é responsabilidade minha, né? Então, assim, no descomissionamento de parques eólicos, eles vão gastar muito também, mas ali também tem muito material que tem valor agregado. É isso que eu ia perguntar, porque quando você fala gastar, mas eles vão... Ainda alguma parte dessa reciclagem retorna. Retorna, né? Ali tem muito cabo, Sim. né? Tem muita parte de aço, de metal. Então, assim, querendo ou não, tem resíduos ali que eles vão também receber pelo aquele produto. O problema é porque tu imagina, tu tem que botar uma torre aquela abaixo, Isso não é uma pensando, torre, né? Só quando a gente passa numa BR levando uma pá daquela, é a complicação, o caminhão, imagina para depois tirar, né? Tirar, botar no chão. Então, assim, é um trabalho bem complexo, sabe? A se fazer. E entrando também, né, um pouco da questão do ESG, né, do que vocês estão promovendo, eu acho que toda empresa aí, toda empresa
ela precisa entrar nessa parte ambiental, né? O que é que vocês podem promover para que os integradores, né, quem está aqui assistindo, eles consigam também levar, né, essa pegada da reciclagem, da reutilização. É até uma forma que eu estou enxergando também de aumentar o pós-venda desses integradores, né, para que, poxa, vendi uma instalação, mas eu vou dar continuidade durante esse suporte para que em algum momento tenha uma placa mais nova, vou lá para trocar essa placa, e essa outra placa eu vou levar para reciclagem. Então existe aí um processo educativo para que esses integradores entendam que existem essas possibilidades, né? Do retrofit, o outro ponto é a própria reciclagem. Isso. Eu acho que é mais um trabalho educativo, né? E eu vejo também uma ação, por exemplo, um entregador, é entregador que vocês chamam? Integrador, integrador. Vamos supor, ele vai trocar essa placa. Ele compra uma placa nova em algum canto, Sim, não é isso? Isso. Talvez essa empresa que vende essas placas solares, eles têm que criar uma ação, não sei, um sistema que se o cara é igual a bateria que você vai comprar do seu carro. Se você deixa a bateria lá com o cara, você não tem um desconto não na sua bateria? Exatamente. Então, assim, eu acho que as empresas que vendem painéis solares, elas têm que começar a ter esse pensamento, entendeu? Se o cara deixa a placa dele antiga aqui, a gente vai dar um desconto, não sei. Então, a logística reversa, né, isso, dessa etapa. Para que essa logística realmente funcione. Uhum. E, Samira, do papel do Senai em cima também dessa pesquisa, né? A gente vê que aqui o Rio Grande do Norte é a grande potência, né? A nível de energia renovável, seja da eólica, da solar, né? Acho que o ponto aqui do que Fernanda trouxe de já ter começado há 5, 6 anos, isso já foi a tendência, né? Do que a gente vê. Vai viajar aqui para qualquer praia do Rio Grande do Norte, a gente vai passar por uma estação eólica, né? Os cataventos, como alguns chamam. E como é que o Senai está atuando, né, nessa frente aí que você lidera esse grupo para que a gente tenha cada vez mais eu acho que o papel principal de reutilizar, né? Seria o primeiro destino, né? De tentar reutilizar para que depois haja o descarte. A gente tenta trabalhar na fronteira ali mesmo do que está acontecendo, né? Em 2014, a gente estava junto com o Sebrae capacitando. Então, a gente fez todo um processo de capacitação de integradores, capacitação da equipe do Sebrae, capacitação dos bancos, BNB, que era, na época, um dos grandes financiadores. Cerne do Senai e capacitação. Então, temos uma grande parcela ali de investimentos voltados para isso, né? Para trazer essa mão de obra qualificada para o setor. E na área onde eu atuo, com pesquisa e inovação, desenvolvendo o que há de mais moderno, o que é disruptivo, o que traz de novidade, de inovação, seja, por exemplo, para a indústria como um todo, mas também que a gente consiga trazer isso e que a Fernanda consiga adaptar isso para a indústria dela. Então, nas novas formas de como reciclar, do que fazer, de novos produtos que podem ser adicionados e você ter um novo produto com um valor agregado. Às vezes, só a separação dos equipamentos não te dá um retorno tão grande, mas se você já desenvolve um produto que utiliza aquilo como matéria-prima, você já tem algo mais rentável. Então, você dá origem a novas indústrias também. Então, a gente permeia nesse ponto de pesquisa, de inovação. Levar para outros segmentos. Exatamente. Em parceria com o que a indústria está precisando, com o que há de mais moderno em metodologias, em pesquisa, e tentar estar ali olhando na frente, né? A gente hoje já está de olho nesse problema que é futuro, mas que a gente já enxerga como uma oportunidade agora. Então, eu acho que quem tiver interesse e quem começar a fazer isso de agora, quando a gente tiver um pico ali de muitos módulos para serem reciclados, já vai estar na frente, que já vai ter uma bagagem sobre o que fazer com isso, sobre como fazer, sobre a regulamentação, sobre tudo. Perfeito. Que é o que a gente está vendo aí. Exatamente. Recicla RN na frente aí, né? Exatamente. E aí queria puxar, Fernanda, você, né, jovem no setor, um setor até muito que a gente vê assim, ninguém olha, né? Ninguém vê ali nas matérias e algo do tipo. O que é que você hoje, né, tá buscando levar talvez trazendo essa visão mais jovem, inovadora para dentro da empresa, para que sejam os próximos passos da Recicla para estar, como a própria Samira falou, né, na vanguarda
reciclagem, reutilização, né? O que é que vocês estão planejando aí de próximos investimentos, outras áreas para atender? Tava falando, né? Eu sou a terceira geração Ah, do bacana. nosso São grupo. quantos anos a Recicla? São mais de 40 anos no mercado. Poxa, Começou com muito meu tempo. avô, por uma necessidade mesmo de sobrevivência, né? Com a reciclagem. E aí eu digo assim que meu pai é aquele cabeça branca, mas que parece ser jovem, né? Eu, meus irmãos, a esposa dele, a gente diz, homem, tá bom de negócio. Todo dia ele inventa um negócio novo, todo dia ele quer inovar, todo dia ele quer. Pode parar, né? Não para, não. E aí a gente, todos os dias, a gente estuda, pesquisa, investe muito em maquinários. A gente viaja bastante, principalmente meu pai, né, em busca de Novas inovação formas, tecnológicas, né, de entender como é que a gente pode melhorar o processo, porque quando a gente investe em maquinário, esse processo ele é muito mais acelerado, então a gente consegue atender nosso cliente de uma forma muito mais rápida, né? A gente consegue processar aquele material que vem dos parques, seja eles eólico e solar, muito mais rápido. Então eles ficam pouco tempo dentro da nossa empresa e a gente já dá a destinação correta a esses resíduos. Então, assim, é estudar, é ir atrás, é entender. Eu digo que meu pai é engenheiro nato, ele não é formado em engenharia, mas ele inventa as Ah, meu máquinas amigo, lá, com esse tempo todinho vai aí, testando e Exatamente. vai dando certo. E a Recicla é isso, é por inovação. Né? A gente está agora em 2027, vamos startar a primeira siderurgia verde do Brasil. caramba, do 100% Brasil, verde, vai ser fabricado só aço incrível. verde, né? Todo o material fabricado lá. Não vai ser do minério, vai ser do material 100% reciclável. Reciclado, que bacana. Toda a fonte de energia utilizada vai ser de energias renováveis. Então, assim, é um projeto piloto, né? O Poxa, primeiro do muito, Brasil. muito, né? Isso aí é orgulho aqui para nossa terra, Com né? Isso certeza. daí, que coisa Isso. bacana, né? A Samira vai estar lá nos ajudando, né, Samira? Com Nas certeza. Tá pesquisas, nos nesse. Com certeza, Que com coisa boa, que é certeza. até um dos temas que a gente vê muito nessa preocupação do selo verde, né? Em todas as etapas de produção, fabricação, reciclagem, né? Como você trouxe, Fernando, né? Do processo desde a reutilização do aço, a energia, né? Tudo sendo utilizado de forma verde, que eu acho que é o que o RN ele precisa se destacar, né? Vocês aí conseguindo estar num um papel de protagonista até a nível Brasil, né? Então, parabéns demais por todo esse processo de inovação. E também, Samir, eu ia puxar um pouco da parte da capacitação do Senai, né? Que é também um braço muito importante a nível da formação técnica, né? A mão de obra que trabalha Isso. na frente do trabalho de eólica, solar e tudo mais. E quem quer entender mais sobre esse trabalho, Exatamente. existe um papel do Senai também de formação, além da pesquisa, mas quem quer começar a talvez, como vocês estão fazendo, também contribuir, Sim. testar outras formas de reaproveitar esse material. Hoje no Senai a gente foca da capacitação que a gente fala de qualificação mesmo, que é tipo, eu não tenho nenhuma profissão e eu saio de lá com uma profissão, que é, por exemplo, citar um caso aqui, instalador de sistemas fotovoltaicos. A gente tem um curso que te qualifica e você sai com uma profissão. Hoje eu sou instalador de sistemas fotovoltaicos. Até uma faculdade. Então, a gente tem cursos dentro da FAET, que é a Faculdade de Tecnologias voltadas para a questão de energias renováveis, lá no Senai, onde a gente forma dois perfis profissionais, o engenheiro mecânico e o engenheiro eletricista, todos concentrados e voltados para a atuação na área de energias renováveis. Aí você escolhe depois dentro da atuação, eu quero mais para eólica, eu quero mais para solar. Mas assim, a gente vai ter cursos, desde cursos mais tradicionais, né, dos cursos de eletrotécnica, eletromecânica, a gente atende, inclusive, cursos personalizados, preciso de uma mão de obra qualificada para civil e elétrica, a gente consegue montar esse curso, inclusive para, às vezes, montagem de uma grande usina, a gente treina as Formar, né, pessoas, toda forma essa tudo isso, e temos cursos bem específicos para a área de energia solar. Hoje a gente, por exemplo, tem um curso que ensinar como fazer ensaios de eletroluminescência. Você consegue, através de uma câmera, observar falhas que não são visíveis a olho nu. E aí, empresas podem ofertar esse serviço dentro das grandes usinas para identificar as falhas possíveis que tem ali, né?
ensaios de comissionamento de usina, a gente consegue treinar também equipes para fazer ensaios de comissionamento, até a manutenção das estações solarimétricas que estão medindo ali o recurso, que precisa da torre AMA, torres anemométricas, torres solarimétricas, a gente consegue também fazer esse tipo de capacitação, bem específica assim, para a área solar, que são cursos que empresas, micro e pequenas empresas, podem se capacitar e ofertar esse serviço depois para a comunidade. Então, quem tem interesse também é uma ótima oportunidade de conhecer também esse portfólio de cursos que a gente tem lá no Senai, né? E aí tem também os cursos de graduação, que também já são... Todo mundo aprende dentro dos nossos laboratórios. Os alunos da FAET, eles crescem dentro da carreira, atuando nos laboratórios desde da sua formação. Então, é bem interativo, assim, e aplicado mesmo ao que a gente vive lá dentro. Então, tem esse diferencial. Perfeito. De você, desde a primeiras disciplinas, você já ter esse contato, de fato, com o que você espera que vai fazer ali. Lá é um grande laboratório, né? Exatamente, mesmo, né? O é um Senai grande laboratório, Já exatamente. passei por lá e são as salas cheias de painéis e pesquisa acontecendo lá, né? Então, muito bacana, né? E ótimo a gente ver, né, essa evolução em empresas como a Recicla RN, o Senai aqui liderando, né, grandes pesquisas. E queria, acho que, para a gente ir para esse fechamento, né? O que é que vocês enxergam dentro dessa frente para reciclagem como uma tendência, do que vocês querem deixar como dica para que os integradores, né, profissionais da área de energias renováveis, eles comecem a realmente buscar o curso do Senai, parcerias aí junto à Recicla RN, né, para essa reutilização dos equipamentos. E eu acho que todos esses materiais, que a eletrificação, como a gente trouxe aqui, ela é uma tendência em todas as áreas, né? A gente tá vendo aí a mobilidade, em casa mesmo a gente já tem forno elétrico, já tem tudo elétrico, né? Quem faz a limpeza da casa já é um robô, né? Tá cada vez para a energia elétrica, ela vai continuar sendo, né, demandada. Então, para entender essa logística reversa, né? O que é que vocês visualizam que passar para os integradores? Posso sim. Primeiro que, assim, momentos como esse, como o Fórum de Energia, são ambientes super favoráveis para a gente entender o que está mais atual, o que é que tem de mais moderno, o que está acontecendo, o que está mais fresco, né, que a gente chama assim. Então, com certeza, as pessoas que participaram aqui dessas discussões e puderam participar desses encontros que te atualizam sobre o setor, isso é uma grande vantagem, assim, até para você enxergar as novas direções, os novos caminhos, as novas oportunidades e para onde o setor tá caminhando. Uma das falas bem interessantes ontem foi uma análise simples que o Rodrigo Sawaia fez lá na apresentação dele, mostrando a posição do Rio Grande do Norte em relação à questão de sistemas instalados, né? Que apesar dele ser uma grande potência, quando a gente fala de geração distribuída, ele está lá no finalzinho, outros estados estão na frente dele, e aí ele olhando rapidamente lá um gráfico, ele mostrou, poxa, mas aqui, se você for olhar, o grande percentual são só de residências, cadê as indústrias, cadê o setor rural, cadê isso aqui, gente, são oportunidades. Eu não vejo isso aqui como um dado ruim, isso aqui é uma oportunidade. Tem mercado mercado, né? Que ainda que precisa ser atingido. Então, são esses encontros, essas possibilidades de conversa, de debate, que te fazem trazer esse direcionamento para onde minha empresa vai chegar, onde é que eu quero chegar, onde é que eu tenho que seguir. Isso te dá uma luz muito grande, né? E eu queria até parabenizar todo o evento, que foi maravilhoso, assim, de o grupo todo que participou de todos os debates, muito assertivos, assim, nas escolhas dos temas, inclusive. Fiquei muito feliz de poder participar desse debate também com a Fernanda e com a Lorena. A Lorena é uma das maiores referências na área do empreendedorismo aí, na área de energia solar. Foi uma das mulheres que mais, assim, ela é de fato referência na área para mostrar, assim, conseguir levantar toda essa frente dentro tão importante, né, e com
como uma frente mesmo que no final das contas virou referência para todo o Brasil como líder, né, nas investigações em todo o incentivo ao setor. Projeto de energias Exatamente. renováveis, né? Então, parabéns, Lorena, também por coordenar tão bem essa área e por ter idealizado mais um evento de sucesso como esse. Perfeito. Fernanda, esse fechamento. Só complementar o que a Samira falou, né? Um evento como esses é muito importante. Talvez as pessoas que estavam aqui, né, achavam que só ia ouvir sobre instalação, sobre eficiência, e aí chega um painel Outros de mulheres temas, para falar sobre a reciclagem. Então, acredito que poucas pessoas aqui pensava ou pensam sobre a reciclagem daqueles painéis, né? Mas vão sair daqui pensando, poxa, Tem oportunidade. tem oportunidade, tem uma empresa que já faz, olha isso. Então, assim, a partir desses momentos que surgem novas ideias, né? E é isso, a Recicla está de portas abertas também para ensinar, para quem quiser ir aprender um pouquinho, nós estamos lá, de portas abertas. Bom, Fernanda, Samira, só agradecer, né? agradeço Gratidão também. mesmo pela participação aqui do nosso podcast, né? A ideia é estender um pouquinho do conteúdo que vocês já trouxeram lá, mas de uma forma mais mastigada, com tempo também, a gente né, ter essa conversa. Então, parabéns às duas por obrigada. todo o trabalho, né? Aqui o Recicla RN, muito bacana saber que é uma empresa aqui do nosso estado, né? Fazendo aí o Aço Verde como primeira fábrica. E o Senai nem se fala, que também sou um grande fã, né, do trabalho que a gente vê, porque acho que junto com o Sebrae e Lorena, o Senai é um grande parceiro para toda essa mudança que a gente vê aqui também no RN, né, de energias renováveis, de estar na ponta, né? Acho que o nosso estado aqui, ele tem tudo para realmente ser, né, fomos abençoados aí com vento, com sol. Meu amigo, aí em todo canto tem oportunidade aí pra gente, né? Então, para vocês que curtiram aqui o Fórum Sebrae de Energia Solar, estamos encerrando com chave de ouro, né, com duas mulheres incríveis aqui que estão ajudando também o mercado, trazendo um tema que justamente não é o tema normal que os integradores vão ver aí sobre eficiência energética, placa, BES ou tudo mais, trazendo o tema para a gente mostrar que o mercado de energia é gigante, que atende diversos segmentos e vai entrar em diversas outras áreas, né? Então aqui da reciclagem, a logística reversa e tudo mais. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Estamos fechando aí agora o Fórum Sebrae Energia Solar e nos vemos em breve aí no próximo ano com mais um podcast aqui feito, né? Com muito carinho, com muito profissionalismo para trazer só especialistas de altura para vocês.